Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? De Biologia, onde eu vou explicar para vocês o capítulo 11, que traz como tema Genética e Hereditariedade. Para dar início a esse conteúdo, eu trago para vocês a introdução ao estudo da genética, certo? Para que vocês entendam que, durante vários e vários anos, tá, da história, muitos cientistas, muitas pessoas, muitos teóricos tentaram explicar os processos envolvidos na reprodução humana e também na transmissão de características entre gerações, como, por exemplo, explicar a cor dos olhos daquele indivíduo, explicar por que quem tem geralmente olhos castanhos tem filhos com olhos castanhos. E dois teóricos bastante importantes quando se falam em início ao estudo da hereditariedade são Hipócrates e Aristóteles. Eles foram teóricos da antiguidade que influenciaram bastante o conhecimento ocidental em relação à hereditariedade. Hereditariedade, que é a passagem de informação genética entre gerações, certo? As informações genéticas são passadas de pai para filho. Isso é hereditariedade. Hipócrates, ele rejeitava a superstição e o misticismo como modo de explicação do funcionamento do corpo. Ele não aceitava, não acreditava nesse misticismo. Ele também considerava que todas as estruturas que formam as partes do corpo já estavam contidas em partículas maternas e paternas, certo? E que a união dessas partículas formaria um novo ser vivo, no qual seriam transmitidas as características do pai. Ou seja, mesmo sem saber, Hipócrates estava correto, segundo a ciência, segundo a biologia hoje, realmente as informações genéticas elas já vêm, certo? No ovócito da mãe, no espermatozoide do pai, já vem contida nesses gametas e a união deles faz com que surjam esse novo indivíduo, que já traz essas características genéticas do pai, então já vem aí a hereditariedade. Aristóteles, ele aceitava que em condições favoráveis ocorreria a geração espontânea, teoria também conhecida como abiogênese, tá, galerinha? De seres vivos a partir de um princípio ativo contido na matéria inanimada. Então, Aristóteles acreditava, por exemplo, que de uma roupa suja de mulher com um pouco de trigo em cima, que seria então esse princípio ativo, surgiria dali um camundongo, por exemplo, um rato. Então, Aristóteles acreditava na teoria da abiogênese, de que a matéria não viva poderia gerar indivíduos vivos, tá certo? As teorias de Aristóteles elas foram aceitas por grande parte, certo? Da história até mais ou menos meados do século XVI, época essa que foi inventado o microscópio e com a descoberta do holandês Antoine van Leeuwenhoek, ele que conseguiu registrar pela primeira vez observações sobre a existência do espermatozoide, que na época foi chamado de animálculos, certo? Quando Leeuwenhoek observou esse espermatozoide no microscópio, ele, analisando, certo, percebeu que tinha como se fosse um indivíduo pré-formado dentro de cada espermatozoide e que esse indivíduo pré-formado, que seria o animálculos, após a união com o gameta feminino, terminaria sua formação. Hoje nós sabemos que o espermatozoide ele não tem esse formato da imagem que está aí para vocês, desse animálculo, ele é um pouquinho diferente, certo? Na segunda metade do século XIX, após a compreensão do papel dos gametas, tanto feminino quanto masculino, ovócito gameta feminino, espermatozoide gameta masculino, e também da fecundação na reprodução sexuada dos seres vivos, foi possível então consolidar as primeiras ideias sobre a herança biológica, as primeiras ideias sobre hereditariedade. A pergunta que fica para nós é: filho de peixe, peixinho é? Na verdade, muitas de nossas características, elas são sim herdadas, certo? Ou seja, elas vêm de forma hereditária dos nossos avós, dos nossos pais, bisavós, enfim. E essa é a razão pela qual é possível perceber as semelhanças entre os pais, os filhos, os avós e os netos. E isso, certo, recebe o nome de hereditariedade, que é justamente a passagem das informações genéticas dos pais para os filhos. E essas informações genéticas elas são passadas a partir das informações genéticas, como DNA, que estão nos gametas, tanto materno quanto paterno. Os nossos ancestrais são chamados de geração parental, certo? E os nossos descendentes são chamados de geração filial. Só que,
para sabermos tudo isso que sabemos agora em relação à hereditariedade, em relação à geração parental e geração filial, um indivíduo foi muito importante, certo? Quando se fala em genética, ele é considerado o pai da genética, o nome dele é Mendel, certo? Gregor Mendel. E foi através dele que muitas informações sobre genética e hereditariedade foram descobertas. As características associadas, então, aos fatores hereditários são estudadas hoje justamente devido às contribuições desse pai da genética, que é o Mendel, certo? Ele é o precursor dos estudos em genética, então ele é considerado o pai da genética. Mendel, lembre desse nome. John Gregor Mendel nasceu onde hoje é a República Tcheca em 1822. Ele era de família pobre, mas conseguiu frequentar a universidade. Aos 21 anos, ele foi aconselhado por um de seus professores a se tornar um monge, porque, se tornando um monge, ele poderia ter financiamento para os seus estudos. Como ele não era um pesquisador, com muitos recursos, ele virou monge para poder, a igreja, digamos assim, bancar os seus estudos, para que ele continuasse estudando após os 21 anos. Mendel ele foi muito importante para a genética porque ele derrubou vários conceitos antigos sobre hereditariedade. Ele também introduziu a definição de fatores, criou a base da genética atual. Nós utilizamos hoje a mesma base que Mendel criou há muitos e muitos anos atrás. Mendel também ele utilizou ervilhas de cheiro nos seus experimentos. Então, nós só sabemos tudo o que sabemos hoje sobre a genética justamente pelo que Mendel estudou, pelo que Mendel pesquisou na sua época sobre as ervilhas de cheiro. Então, elas foram a base para os estudos de genética e hereditariedade. Mendel observou que as plantas de uma mesma espécie de ervilha, certo? Então, seus estudos foram baseados nessa mesma espécie. Elas apresentavam variações relacionadas à cor, tamanho e também ao formato da semente. Esse monge, Mendel, ele resolveu investigar como essas características, cor, tamanho e formato da semente, eram transmitidas ao longo das gerações. Observando então a imagem aí, vocês podem perceber que a forma da semente dessa ervilha de cheiro tinha dois tipos. Ela poderia ser lisa ou poderia ser rugosa. A cor da semente poderia ser amarela ou verde. A cor da flor poderia ser púrpura ou branca. A forma da vagem poderia ser lisa ou rugosa. A cor da vagem poderia ser verde ou amarela. E também havia a posição da flor, axial, terminal, além da altura do pé, o alto ou o baixo. Então, eram essas todas as informações que Mendel observava, certo? Para poder montar os seus estudos sobre genética e hereditariedade. Para iniciar os experimentos, Mendel começou a selecionar variedades de ervilhas, cujas características não sofreram alterações entre gerações. Por exemplo, plantas altas eram sempre cruzadas entre si, ou seja, planta alta era cruzada com planta alta e sempre dava origem a descendentes também altos, certo? Então, ele tentou fazer essa linhagem pura, ou seja, ele sempre cruzava característica semelhante com característica semelhante. Se a ervilha era de cor amarela, então ele fazia o cruzamento da ervilha com cor amarela. Se a planta da ervilha era alta, ele cruzava então com a planta da ervilha alta também. Professor, e como é que ele ia fazer isso? Como é que ele realizava esse cruzamento entre essas plantas, entre as ervilhas de cheiro? Ele usava pincéis, certo? E tirava o grão de pólen de uma flor para poder cruzar com a outra, para manter essa linhagem pura. Ele promovia então a fecundação cruzada entre as flores, coletando esse pólen que eu falei para vocês agora, de uma planta de linhagem pura e que apresentava determinada característica. Depois que ele obteve essa linhagem pura, cruzando sempre a ervilha lisa com a ervilha lisa, a ervilha rugosa com a ervilha rugosa, ele resolveu fazer o experimento. E se eu cruzasse uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa, o que aconteceria? Ao cruzar a ervilha lisa pura com a ervilha rugosa pura, Mendel obteve uma ervilha 100% lisa, certo? Então, esse foi o resultado que ele obteve no seu primeiro experimento ao trocar, ao cruzar, digamos assim, informações genéticas diferentes. Ervilha lisa com ervilha rugosa, ele obteve o resultado de uma ervilha 100% lisa. A primeira geração, certo?
que foi a geração que foi resultado desse cruzamento, ele chamou de geração parental. A geração parental foi cruzada novamente. Essa geração parental que foi cruzada recebeu o nome de geração F1. O resultado daquele cruzamento entre ervilha lisa e ervilha rugosa, que era geração parental, que era geração pura, a linhagem pura, teve como resultado a geração F1, ok? Essa geração F1 que não é mais pura porque é o resultado do cruzamento entre dois indivíduos com características diferentes, entre a ervilha lisa e a ervilha rugosa. Então, ele resolveu fazer a autofecundação dessa geração F1, ou seja, ele cruzou a ervilha, certo? Que foi resultado do cruzamento entre a ervilha lisa pura e a ervilha rugosa pura. Realizou a autofecundação. Ao cruzar a ervilha, que eu vou chamar de mista, tá? Da geração F1, que foi resultado do cruzamento da ervilha lisa com a ervilha rugosa, ele percebeu que das 4 ervilhas que surgiram, 3 ervilhas eram rugosas, 3 ervilhas eram lisas e uma apenas ervilha era rugosa, certo? Com isso, ele obteve o resultado de que a ervilha lisa ela era dominante, enquanto a ervilha rugosa ela apresentava característica recessiva. Por quê, professora? Porque a lisa apareceu 3 vezes, enquanto a rugosa apareceu apenas uma vez depois que ele realizou a autofecundação da geração F1. O resultado da autofecundação é chamado de geração F2, tá, galerinha? Bora lá. Mendel, então, realizou inúmeros cruzamentos entre as variedades de uma mesma característica e os resultados observados apresentavam sempre o mesmo padrão. No exemplo que eu trago para vocês agora, eu trago o exemplo de uma ervilha amarela pura, certo? Da geração parental, cruzada com uma ervilha verde também pura, que também faz parte da geração parental, tá certo? Ao cruzar essas ervilhas, a amarela com a verde, ele obteve uma ervilha totalmente amarela, certo? Que foi a geração F1. Ao fazer a autofecundação entre a ervilha amarela, resultado da geração parental amarelo com verde, certo? Com outra ervilha amarela, também resultado da geração parental amarelo com verde, ele obteve a geração F2 com 3 ervilhas de cor amarela e uma ervilha apenas de cor verde. Dessa forma, ele percebeu que a ervilha amarela exercia uma certa dominância em relação à ervilha verde, certo? Por isso, ele disse que as ervilhas amarelas eram dominantes, enquanto a ervilha verde era recessiva. A amarela é considerada dominante porque ela apareceu mais vezes na geração F2, enquanto a ervilha verde apareceu apenas uma única vez. Por isso, ela é recessiva. Isso levou Mendel a concluir que há uma variação chamada de recessiva, onde as características dos pais voltam a se manifestar apenas na geração F2, certo? E há também a variação chamada de dominante, na qual a característica se mantém presente ao longo das gerações. Vou dar outro exemplo para vocês. O meu pai tem os olhos azuis, minha mãe tem os olhos castanhos, eu tenho os olhos castanhos. Mas eu carrego o gene para olhos azuis porque o meu pai tem os olhos azuis. Então, mesmo que eu não apresente a característica de imediato, certo? Eu posso apresentar essa característica a partir da hereditariedade. Então, os meus netos provavelmente nasçam, pelo menos um, com os olhos claros. Resultado, certo? Dos olhos claros do meu pai, que é o gene recessivo que eu carrego. Tranquilo? Bora lá. O exemplo novamente para vocês aí, geração parental, certo? Observem que eu coloquei para vocês aí nesse desenho algumas letrinhas, como por exemplo, na geração parental tem Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. O Vzão, Vzão, certo? Ele vai se referir à característica dominante, que nós já sabemos que é a ervilha de cor amarela, enquanto o Vzinho, Vzinho vai se referir à característica recessiva, que nós já sabemos que pertence à ervilha verde. Mas essa história de Vzão, 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 Vzinho ou Vzinho, Vzinho, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Vamos lá. As características, então, que o Mendel observou foram em relação à semente, né? Que eles apresentavam uma variedade recessiva, que são aquelas que não aparecem de imediato, só vão aparecer nas próximas gerações, tá? Que são cor verde, a forma rugosa,
certo? E a variedade dominante em relação à semente seria ter a cor amarela e a forma lisa, tranquilo, né? Em relação à vagem, ele observou que a característica ou a variedade recessiva seria o fato da vagem de cor amarela e a forma contraída, que é um pouco mais rugosa. E a variedade dominante em relação à vagem é a cor verde e a forma inflada, que seria um pouco mais lisa. A posição das flores, a variedade recessiva seria a terminal, enquanto a variedade dominante seria a axial, e a altura da planta, a variedade recessiva seria ser planta baixa, enquanto ter a variedade dominante seria ter planta alta, certo? Então, essas são as características que ele observou em relação à dominância, as recessivas e também as dominantes. Mendel falou, então agora é lei, certo? Então, a primeira lei de Mendel, que é conhecida também como lei da segregação, vai propor que cada característica é determinada por um par de fatores, que nós também chamamos de alelos, e que eles vão se separar na meiose durante a formação dos gametas. Vocês devem lembrar, quando nós vimos a reprodução sexuada, certo? Que após a união dos gametas, masculino e espermatozoide, com o ovócito feminino, nós vamos ter o zigoto, ele vai passar por sucessivas divisões celulares chamadas de meiose, certo? E durante essa divisão, a partir da meiose, vai haver então vamos levar em consideração então esse fator de alelos, que seria a lei da segregação, que seria a primeira lei de Mendel. No cromossomo que eu coloquei para vocês aqui na imagem, eu mostro para vocês os alelos para as cores, tá? Observem que eles ficam empareadozinhos. Em cima nós temos o alelo para a cor, para olhos azuis, e embaixo nós temos também o locus para o gene da cor dos olhos, certo? E nós temos aí o alelo aqui abaixo, o alelo para os olhos castanhos. Então, o local da cor dos olhos, por exemplo, vai ficar sempre na mesma posição no alelo. O local para a cor dos cabelos vai ficar sempre na mesma posição do alelo. O dominante, certo? Vai se sobressair, então vai aparecer quando houver essas divisões a partir da meiose, e o recessivo vai ficar lá guardadinho, esperando para que nas próximas gerações ele possa aparecer. Continuando então, falando sobre a primeira lei de Mendel ainda, na herança de características monogênicas, tá? Que são aquelas características associadas apenas a um gene, há dois alelos. Um alelo dominante, que é aquele que vai aparecer de imediato a partir da reprodução, e o alelo recessivo, que é aquele que vai aparecer nas próximas gerações. Assim, cada indivíduo vai possuir um par de alelos para cada característica, sempre um proveniente da mãe, que veio junto com o ovócito na hora da fecundação e da reprodução, e o outro proveniente do pai, que também veio junto na hora da reprodução. Espero que estejam entendendo, tá, meus amores? Vamos lá. Aqui eu trouxe para que vocês percebam onde fica aí cada... mostrando os alelos, digamos assim. E para mostrar os alelos é imprescindível que vocês também entendam o genótipo. Genótipo, ele vai se referir ao gene e ele vai ser representado por essas letrinhas aí. Estão vendo que tem A maiúsculo e A minúsculo? As letras maiúsculas nós falamos no aumentativo e as minúsculas no diminutivo, certo? Então, quando tiver A maiúsculo será Azão, quando tiver A minúsculo será Azinho, quando tiver Z maiúsculo será Zezão, certo? E o Z minúsculo, Zezinho. Tranquilo até aí? Bora lá. Observem que aparecerão 3 nomes aí. Homozigoto, heterozigoto e homozigoto. E cada um deles tem embaixo algumas letras. O homozigoto, certo? Ele será representado no primeiro exemplo como Azão, Azão. Tranquilo? Letras maiúsculas, elas representam características dominantes, tá? Enquanto letras minúsculas vão representar características recessivas. Então, no primeiro exemplo, um homozigoto, nós temos uma característica dominante representada por Azão, Azão. No segundo exemplo, nós temos um heterozigoto representado por Azão e Azinho. Nesse caso, do heterozigoto, ele é uma característica também dominante, que também vai aparecer de imediato, só que ele vai carregar também um gene recessivo, tá certo? Então, o heterozigoto, no segundo exemplo, será representado por Azão, Azinho. O último exemplo de homozigoto, representado por Azinho, Azinho, representam, então, uma característica recessiva.
Só para relembrar, tá, galerinha? Letras maiúsculas, características dominantes. Podem ser maiúscula, como primeiro exemplo, azão, azão, certo? Que seria uma geração pura. Ou, como no segundo exemplo, azão, azinho. Também é dominante, certo? Porque se o maiúsculo está aí, ele está dominando. Outra coisa, meus bens, a letra maiúscula sempre vem antes da minúscula, tá? Então, ao fazer cruzamentos genéticos, colocamos o A maiúsculo sempre na frente do A minúsculo. Ou, independente, né, da letra que vier no exemplo, sempre vai ser a letra maiúscula primeiro, a minúscula depois. No último exemplo, nós temos aí, então, a característica recessiva, que sempre vai vir com duas letras minúsculas. Tranquilo até aí? Vamos prosseguir, tá? Nós temos aí os alelos de genes para a forma da semente. Observe onde fica cada alelo aí em cima. E nós temos aí o ponto do cromossomo, que é o locus, é o local do gene, tá? Com os alelos Szão e Szinho. Se é Szão e Szinho, eu já sei que eles são heterozigotos, não é isso? Mas são dominantes porque tem a letra maiúscula primeiro. Antes da meiose, cada um dos cromossomos homólogos, eles vão se replicar, certo? Então, eles vão criar uma cópia de si, digamos assim. Durante a meiose, os dois alelos eles vão ser segregados nas duas células filhas separadas. No final da meiose, cada gameta haploide, certo? Que vai conter um membro de cada par dos cromossomos homólogos e, consequentemente, um alelo para também cada par dos genes. Esses são os gametas haploides. Então, as características humanas, elas também são determinadas por herança monogênica, tranquilo? Algumas características como, por exemplo, a língua. O alelo dominante é a capacidade de enrolar a língua, mas também tem um alelo recessivo, porque também tem pessoas que não têm a capacidade de enrolar a língua. Curvatura do polegar. O polegar né, curvado com facilidade, ele é uma característica dominante, enquanto o polegar reto é uma característica recessiva. O lóbulo da orelha, que é essa partezinha aqui da orelha, tá? Ele solto da face, como a minha aqui, é uma característica dominante, mas também tem quem tem esse lóbulo da orelha coladinho na face, que é uma característica recessiva. Covinhas nas bochechas. Com covinhas é uma característica dominante, que é essa partezinha aqui que eu tenho no queixo, esse buraquinho no queixo, e a característica recessiva é sem covinha no queixo, na bochecha. Essa aqui é do queixo. Essa do queixo minha é recessiva, tá? No queixo não é tão comum. Na bochecha que é dominante. E as sardas. A presença de sardas é uma característica dominante, enquanto a ausência delas é uma característica recessiva. Vamos lá. O genótipo, ele vai ser utilizado para se referir à constituição genética de um indivíduo que é condicionada pelos alelos de um gene, tá certo? Então, o genótipo vai se referir ao gene daquela característica e será sempre representado pelas letrinhas. Tranquilo até aí, né, meus amores? Bora lá. Enquanto o fenótipo, ele vai ser utilizado para se referir às características observáveis, ou seja, o fenótipo é aquilo que você vê, certo? E também ele pode ter algumas alterações em relação à interação com o ambiente. Vamos lá. O meu fenótipo, certo? O meu fenótipo seria para ter cor parda. Então, eu carregaria o gene heterozigoto azão, azinho, por exemplo. Mas, se eu me expor ao sol com muita frequência, eu posso ter a pele negra. Eu posso ficar com a pele negra, certo? Ou seja, se houver interação do seu genótipo com alterações da natureza, também vai ter alteração no fenótipo. Então, o fenótipo é aquilo que você consegue ver, que você consegue observar, certo? Outro exemplo, muitas crianças nascem com os olhos bem clarinhos, bem azuis, mas a exposição ao sol faz com que a cor do olho mude. Então, o genótipo com alterações da natureza podem alterar o fenótipo, fazer com que essa criança que tinha o olho azul mude um pouco a coloração e fique um castanho mais claro, certo? Mas não permaneça o azul. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, falando sobre genética. Um cheiro, se cuidem, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!